nosso vídeo sobre os HDs, onde a gente vai aprimorar muita coisa para vocês. Os primeiros HDs que se tem notícia é o IBM 305, disponibilizado no ano de 1956. Ele era capaz de armazenar até 5 MB de dados, que era um avanço na época, e possui dimensões de 14 por 8 polegadas. O seu preço também não era nada convidativo. O 305 custava cerca de $30.000. Com o passar dos anos, os HDs foram aumentando sua capacidade de armazenamento, e ao mesmo tempo em que se tornaram menores, mais baratos e mais confiáveis. Nada mais são dispositivos de armazenamento de dados, mais utilizados em computadores. A sigla dele significa hard disk ou disco rígido. São armazenados no HD desde arquivos pessoais até informações do sistema operacional. Os componentes do HD eles ficam guardados dentro de uma caixa de metal que ela é selada para que não entre nenhum tipo de poeira externa ou sujeira, porque qualquer tipo de resíduo pode danificar o disco. O tamanho dos HDs. Eles variam de 2,5 polegadas até 3,5 polegadas. Ele não existe um tamanho fixo para ele, porque ele pode ser de um tamanho de uma caixinha de fósforo até um tamanho que não temos medidas no momento. O computador ele gerencia o movimento dos discos e da cabeça de gravação, desde o envio de dados até a rotina de segurança. A gravação e a leitura de dados é composta por materiais sensíveis ao magnetismo. Por isso, a polaridade deles ela muda em frequência muito alta. Ou seja, quando aquilo está positivo, a polaridade é negativa. E quando a leitura está negativa, a polaridade é positiva. Eles sempre trabalham com os inversos. Os HDs são conectados aos computadores através da interface, capaz de transmitir dados entre um e outro de forma segura e eficiente. Na imagem, podemos observar que o HD possui o atuador, braço, eixo, disco ou prato, cabeça de leitura e gravação. Os HDs contam com um dispositivo chamado cabeça ou cabeçote de tamanho reduzido, que utiliza impulsos magnéticos para manipular as moléculas da superfície do disco e assim gravar os dados. Este item é localizado na ponta de um dispositivo denominado braço, que tem a função de posicionar os cabeçotes acima da superfície dos pratos. Os pratos são os discos onde os dados são armazenados. Eles são feitos geralmente de alumínio recoberto por um material magnético, ou seja, quanto mais denso, maior é a capacidade de armazenamento. Os HDs geralmente contam com mais de um disco, posicionado sobre um eixo responsável por fazê-lo girar. Claro que quanto mais rotações, melhor. O atuador, também chamado de voice coil, é responsável por mover o braço acima da superfície dos pratos e assim permitir que as cabeças façam o seu trabalho. O atuador contém em seu interior uma bobina que é induzida por ímãs. Note que o trabalho entre esses componentes precisa ser bem feito. O simples fato de a cabeça de leitura e gravação encostar na superfície de um prato é suficiente para causar danos a ambos. Técnicas ATAPI e EID. Na interface IDE, também é possível conectar outros dispositivos, como unidades de CD, DVD, entre outras. Vale frisar que o próprio computador, por meio de sua BIOS ou de clipchat da placa-mãe, reconhece que tipo de aparelho está sendo conectado em suas entradas IDE e utiliza a tecnologia correspondente. Como já dito, cada interface IDE de uma placa-mãe pode trabalhar até com 2 dispositivos simultaneamente, totalizando 4. Isso é possível graças a EID, uma extensão do IDE criada para que esse último possa aumentar a velocidade de transmissão de dados do disco rígido e, é claro, permitir a conexão de 2 dispositivos em cabo float. A interface SATA não conta com um esquema de permitir 2 dispositivos por cabo, mas isso não chega a ser um problema. Como seu conector é pequeno, sua instalação é mais fácil. Por isso, é comum encontrar placas-mãe que possuem 4, 6 ou até 8 conectores neste padrão. Na imagem, vemos porta SATA em uma placa-mãe, que está de azul. A transferência de dados da interface SATA
pode alcançar taxas máximas teóricas de acordo com o seu tipo. O SATA 1 até 150 MB por segundo, SATA 2 até 300 MB por segundo e SATA 3 até 600 MB por segundo. A placa lógica é um item que reúne componentes responsáveis por diversas tarefas. Um dos componentes é um chip conhecido como controlador, que gerencia a movimentação dos discos e das cabeças de leitura, o envio e recebimento de dados entre os discos e o computador, e até rotinas de segurança. Outro dispositivo comum à placa lógica é um pequeno chip de memória conhecido como buffer ou cache. Cabe a ele a tarefa de armazenar pequenas quantidades de dados durante a comunicação com o computador. Esse chip consegue lidar com os dados de maneira mais rápida que os discos rígidos, e o seu uso ele agiliza o processo de transferência de informações. Este é um cabo float de 80 vias conectado ao HD. Como é possível conectar dois dispositivos no mesmo cabo, uma pequena peça com interior de metal chamada jumper é posicionada na parte traseira do HD, ou de outro equipamento que faz uso dessa interface. Este é um meio de fazer com que o computador saiba quais dados correspondem a cada dispositivo. Esta é a traseira de um HD IDE, PATA. Observe o conector e o jumper. Agora, algumas dicas para manusear o HD. Verifique se a fonte do seu computador está conectada a um filtro de linha ou estabilizador que tenham sido desligados nos botões. Isso vai garantir que não existe energia circulando pelos circuitos nesse momento, mas permite que a estática seja descarregada nesses objetos. Uma outra opção bastante utilizada é a pulseira estática. Os discos magnéticos são cobertos por uma camada magnética fina. Quanto mais fina for essa camada, mais sensibilidade de gravação será permitida. Vários homens, bomba, 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 bomba aqui. Vários homens, bomba, 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 bomba lá. Vários homens, bomba, 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 bomba aqui. Vários homens, bomba, 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 bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Vai taca, taca, taca.